Tudo bem, gente? Alguém pela primeira vez aqui hoje? Não, né? Nós vamos agradecer a presença de todos. No final da reunião, a Cecília vai dar um aviso sobre a nossa confraternização do dia 23 de dezembro, tá bom? Então a gente vai terminar, aguardem, porque ela vai explicar mais uma vez. Acho que semana passada você não explicou não, né? Isso. Então hoje ela vai explicar. Vamos fazer a nossa prece. João Pedro vai orar em nome de todos nós. Aqui, querido. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre tão amado, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o pão da vida, o médico dos médicos, o nosso pastor, todos nós nos reunimos aqui nesta noite com muita gratidão, com muita felicidade. Sempre, Jesus, rogando para todos nós que estamos aqui e para todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem, as tuas bênçãos, a tua paz, o teu carinho, o teu consolo, o teu conforto, Mestre. Sempre, Jesus, entregando ao teu coração, neste momento, todo o nosso amor e pedindo, Mestre, que o Senhor direcione os nossos pensamentos na atividade de hoje. Abra as nossas consciências para que todos nós sejamos capazes de receber tudo aquilo que tu tens a dividir conosco neste momento, Mestre. Instrui o Geraldinho e toma as suas cordas vocais para que ele seja o médium por cujo intermédio nós receberemos mais de ti neste momento. Sempre, Jesus, que nós estamos aqui reunidos em teu nome, no saber amar, que é um educandário para as nossas almas, nós só podemos te dizer muito obrigado, sempre reiterando que não há palavras para agradecer por momentos assim. Ajuda-nos, Mestre, a escalar os degraus da caridade e da cultura rumo à suprema sabedoria e ao supremo amor que esperam todos aqueles que foram justos na terra, na imortalidade vitoriosa do bem. Ajuda-nos sempre, Jesus, a colocar o nosso caráter acima da convicção e o nosso exemplo acima das palavras. Mais uma vez aqui, ajoelhados espiritualmente, com muito reconhecimento, nós todos te dizemos que teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom, gente, hoje é o estudo de número 29, cujo título principal são justamente esses dois, título e subtítulo. Antecipações científicas da revelação espírita, que nós vimos nos últimos 28 estudos, né, ou terças-feiras, para chegar hoje, sim, na ciência da epigenética, finalmente, que é o espiritismo e a epigenética. Como que a obra de Chico Xavier foi antecipatória em muitos anos, né? Nós estamos falando aí os principais livros que ele recebeu do espírito de Carlos Chagas, que é André Luiz, o pseudônimo é André Luiz, né? Ele recebeu entre as décadas de 1940 e 1950. Então, todo esse arcabouço teórico que nós perpassamos até aqui, não é? Nos estudos anteriores, vai projetar, então, uma real antecipação científica da ciência de ponta do século XXI, que é chamada hoje de epigenética. Mas antes da gente entrar, hoje a gente vai falar sobre o Dr. Bruce Lipton. Legal. O estudo de hoje é todo sobre ele, né? Que é um biólogo que a gente pode dizer que é o fundador da ciência chamada epigenética. Mas antes, vamos ver
esse dizer aqui de Emmanuel, que está no livro Alvorada do Reino, psicografado por Chico Xavier. A reencarnação não será tão somente... Desculpe. João, lê para mim, por favor. A reencarnação não será tão somente resgate de transgressões, mas ensejo de modificação das causas que criam o destino, com vistas à futura alegria da consciência redimida ao sol da imortalidade. Vejam bem o que Emmanuel escreve nesse livro, Alvorada do Reino. Porque normalmente, assim, de uma forma geral, nós espíritas temos até um malveso de dizer que tudo que nos acontece na vida terrestre tem uma causa no passado, né? Tem um sofrimento que nós causamos a outras pessoas, um débito, um karma que nós causamos a outras pessoas. Então, hoje nós estamos sofrendo por causa desse karma. Eu não quero com isso desmerecer esse entendimento, tá? Não é isso. Mas o que Emmanuel fala aqui, ela é muito mais amplo do que isso. Ele fala aqui o quê? Que a reencarnação não é somente o resgate de nossas transgressões. Claro que existe uma grande medida de resgate das nossas transgressões de outras vidas passadas. Porque todos nós somos espíritos eternos, espíritos imortais, que vamos enfrentar as nossas dificuldades num caminho evolutivo que é sem volta. Uns vão caminhar mais rapidamente, outros mais lentamente, mas todos estamos nesse caminho de ascensão espiritual, não é? Agora, olha o que ele fala aqui. Isso é fundamental, gente, porque isso aqui é epigenética. Ele fala: a reencarnação é um ensejo de modificação das causas que criam o nosso destino, com vistas à nossa futura alegria, ou seja, a futura alegria da nossa consciência já redimida ao sol da imortalidade. Não é? E é por isso que André Luiz ele vai escrever tantos livros científicos sobre a mediunidade, sobre a composição dos nossos diversos corpos, né? Como nós já vimos aqui, nós seres humanos encarnados temos 7 diferentes corpos, e quando desencarnamos mantemos 5 diferentes corpos. Esses corpos estão intimamente associados à nossa mente profunda, que, por sua vez, está diretamente relacionada e intimamente ligada à nossa consciência, que é extracorpórea, que sobrevive num espaço, fora do espaço-tempo, ou seja, ela é não local, segundo a definição dos estudiosos da consciência quântica, né? A consciência humana ela é não local, não temporal. Ela não está vinculada ao nosso corpo de carne. Ela não está vinculada aos nossos diversos corpos. Tá? Ela não faz parte do nosso cérebro, como os materialistas acreditam, não é? Ela não é uma secreção do nosso cérebro, que é a doutrina materialista. A nossa consciência, ela está num ambiente, fora do espaço e do tempo. Ela está no espírito que é imortal. Então, isso é muito importante, porque André Luiz vai nos trazer tudo isso a partir da sua primeira obra, que é o livro Nosso Lar, publicado em 1944, mas principalmente através do livro No Mundo Maior, de 1947 em diante. Então nós temos No Mundo Maior, nós temos obras extraordinárias como Missionários da Luz, Mecanismos da Mediunidade,
nós temos o livro Evolução em Dois Mundos, de 1958, e o livro Mecanismos da Mediunidade, de 1959. Então, a partir daí, vejam bem, se nós estamos falando da década de 40, principalmente, e nós estamos quando? Nós estamos já em meados da década de 20. Então, nós temos 50, 60, 70, 80, 90, 0, 10, 20, 80 anos depois, gente. 80 anos depois, o que Chico Xavier psicografou está virando ciência prática, está se materializando na face da Terra, no campo da medicina, com o nome de epigenética. Esse é o Dr. Bruce H. Lipton, considerado como o pai da epigenética, e ele vai tratar de psicobiofísica, de biofísica e de medicina regenerativa. A nova fronteira entre a ciência médica e a espiritualidade. Quem quiser procurar o YouTube dele, eu recomendo demais. Tem vídeos maravilhosos. É o @Bruce H. Lipton, tudo junto, PhD. Ele é PhD em biologia, tá? Tem 155 vídeos dele lá, gente. Cada um melhor do que o outro. Ele nos ensina a lidar com o nosso poder mental. Esse poder mental de cura que nós temos em relação a nós mesmos, tá? Então esse é o YouTube dele. Tem também o brucelipton.com, que é o site dele. Quem quiser buscar o site também tem isso. Então quem é ele? É uma autoridade internacionalmente reconhecida na integração entre a ciência médica e a espiritualidade, além de ser uma voz proeminente na chamada nova biologia. Para quem conheceu a nossa querida doutora Marlene Nobre, que foi a grande pioneira de levar, ela como médica em São Paulo, fundou a Associação Médica Espírita de São Paulo, depois fundou em Belo Horizonte a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, expandiu, hoje são mais de 60 associações médico-espíritas no Brasil inteiro. Fundou também a Associação Médico Espírita do Brasil e a Internacional, presidiu isso, fez vários congressos de medicina e espiritualidade, do Japão à Alemanha, da Grã-Bretanha aos Estados Unidos, da França ao Brasil, no mundo inteiro, não é? E o Dr. Bruce Lipton foi um dos seus amigos. Ela o convidou para alguns desses congressos, não é? Lembrando que ele não tem nada de espírita, ele é um pesquisador da área da biologia. Só que ela foi a primeira a verificar que o campo de pesquisa dele estava essencialmente ligado com a obra de Chico Xavier, a respeito da nossa capacidade mental de reorganizar a saúde do nosso corpo físico e também de reorganização da nossa saúde mental, né? Ele é biólogo celular de formação, quase entra no seu assunto aí, né, Solange? É o seu a biologia celular? Então, nós temos aqui uma PhD também de biologia celular que se esconde, né? Mas é um crânio essa menina. É verdade. Sim. É verdade, né, João? Verdade. Nós sabemos. E o trabalho dela, gente, auxiliou muito a confecção dos remédios para lúpus no mundo inteiro. Da Solange, não é? Da Solange, dessa que está aqui do nosso lado. Então, nós estamos diante de alguém que conhece esse assunto de trás para diante. Então, ele é biólogo celular de formação, leciona biologia celular na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele também realizou estudos pioneiros sobre biologia celular na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
ele é autor do livro, eu não sei se está aqui, A Biologia da Crença. Não, esse não tá aí, não. Não está aqui, não? Está lá? A biologia... Mas eu vou passar depois os livros dele, já traduzidos para o português. São imperdíveis, gente, imperdíveis. Tem que ler. Porque a gente vai ver a conexão do trabalho dele com o Espiritismo e as revelações de Chico Xavier. Participa como palestrante, convidado em centenas de programas de TV, de rádio, podcasts, de YouTube, ou tudo que vocês quiserem, tem lá, não é? E também diversas conferências internacionais e nacionais dentro dos Estados Unidos. Ele é norte-americano. Bom, para começar, o que é biofísica? É o estudo dos processos. Hein? É o estudo dos processos da vida com base na física. Lembrando que nós tivemos um grande espírita no Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade, nós já passamos aqui a vida dele, os livros dele, que fundou em São Paulo, na década de 60, o Instituto de Psicobiofísica do Brasil. E foi também pioneiro nesse campo de pesquisa do Dr. Bruce Lipton, só que auxiliado por Chico Xavier. Ele foi um grande amigo de Chico Xavier, talvez ele tenha trabalhado nesse campo antes do Dr. Bruce Lipton, talvez pela proximidade com o Chico, né? Então, a biofísica, ela mostra como a energia, como a vibração, como os campos eletromagnéticos e as leis físicas atuam dentro das células do corpo físico. Agora vocês estão entendendo por que a gente ficou aqui várias vezes malhando nesse assunto, né, de campos eletromagnéticos, campos mentoeletromagnéticos, conforme as informações de André Luiz. Porque isso é fundamental para a nossa saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. Não é? Porque tudo isso, todas essas energias, esses campos magnéticos que são causados pelas nossas emoções, os nossos campos eletromagnéticos que são causados pelos nossos pensamentos, não é? Todos eles influem diretamente na vida celular, na nossa vida multicelular, né? Nós já falamos aqui dos trilhões de células que temos em cada um dos nossos corpos. E, por sua vez, o que é a epigenética? Agora sim, entrando nessa nova ciência, né? A epigenética estuda como o ambiente, as emoções e o estilo de vida de cada um influenciam a ativação ou desativação dos genes. Gente, isso é tão revolucionário, porque a partir do momento que se estudou a existência do nosso DNA e se chegou à conclusão que o nosso DNA era um código genético e que esse código genético, já desde o berço, já tinha informações previamente gravadas sobre a nossa futura vida, não é? Como adultos, e dentro do nosso DNA, e por isso que cada um de nós tem um DNA único, não é? Porque as informações da nossa cadeia de DNA, elas são individualíssimas, né? E já de primeiro a ciência terrestre pensou o seguinte: então ninguém tem escapatória. Não existe livre-arbítrio. Não existe escapatória porque nós já nascemos condenados pela informação registrada no código genético na nossa cadeia de DNA. Então, se eu vou ter uma informação específica no meu DNA, desde o feto, antes do meu nascimento, que eu tenho uma propensão a desenvolver um câncer no futuro, não tem como escapar disso, porque isso está no meu código genético. Entende?
Então, num primeiro, durante aí 40 anos, a ciência genética ficou muito com esse pensamento de que não havia escapatória. O que a epigenética vem dizer que não, que nós não existe realmente. Ela não está negando que nós todos temos predisposições mórbidas, conforme, inclusive, André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, de 1959, através do Chico. Já nascemos com predisposições mórbidas no nosso genes, ou seja, já nascemos, sim, com uma informação genética que nos predispõe a algum tipo de dificuldade orgânica no nosso corpo. E essa dificuldade orgânica pode, sim, ser herdada dos nossos pais, dos nossos avós e da nossa parentela, tá? Só que o que a epigenética diz? Essa informação, ela não é absoluta, não é? Por quê? Porque nós podemos ativar ou desativar essa informação de acordo com a vida que nós levamos, de acordo com os nossos hábitos, de acordo com as nossas decisões, de acordo com a nossa vontade e, sobretudo, de acordo com a nossa espiritualidade, a nossa busca por algo além da matéria, não é? Então, o ambiente influi, mas principalmente as nossas emoções e o estilo de vida, né? É claro, né, gente, que o estilo de vida vai ativar ou desativar esses códigos mórbidos. Então, a pessoa, por exemplo, que decide conscientemente fumar desde a sua juventude, obviamente ela está ativando o quê? Ela está ativando um código de genética que vai, naturalmente, a predispor a algum tipo de câncer no pulmão. Isso é decorrência lógica. Não tem como fugir disso. E a ciência está careca de saber disso, não é? Só que, então, qual que seria, então, a solução para essa pessoa? Mudar o estilo de vida. Do contrário, não tem como ela modificar essa trajetória, né? Mas vamos lá. Ou seja, você pode ter um gene de doença no seu código genético, na cadeia do seu DNA, mas isso não significa que ele será ativado. Por quê? Porque ele só será ativado dependendo da sua própria escolha, da sua própria vida, do seu estilo de vida, da sua própria busca e dos esforços que você empreende para ter uma vida saudável. Ok? Isso é que fez parte, então, da pesquisa do Dr. Bruce H. Lipton. Ele mostrou que as células respondem ao ambiente externo e também interno do indivíduo. Não somente, qual que é o ambiente externo? Por exemplo, o fumo que você está ingerindo através da sucção do cigarro, não é? É um ambiente externo, você está colocando esse patogênico para dentro do seu pulmão. Mas não somente isso, ele vai muito além disso, ele vai dizer que a pessoa, com a força da sua vontade, do seu pensamento, ela pode modificar o equilíbrio celular. Isso é incrível. E esse equilíbrio celular é que nos garante a saúde. Ele afirma que crenças... Então, o que vai influir na química do nosso corpo, né? As nossas crenças. Por isso que o principal livro dele chama-se A Biologia das Crenças. Tá? Porque as nossas crenças vão fatalmente nos ajudar ou nos
atrasar nesse processo de equilíbrio do corpo físico e da saúde mental, né? Então, crenças, as nossas percepções, elas mudam a química do corpo e podem influenciar a expressão dos nossos genes. Então, nada como a busca por uma vida mais saudável. Quem decide por essa vida mais saudável, mais envolvido nas questões além da matéria, né? Além do corpo físico, com foco na vida imortal, se você já sabe que nós não somos matéria, nós estamos provisoriamente, transitoriamente, na matéria terrestre, nenhum de nós vai ficar para semente, nós tivemos data de entrada e teremos data de saída, querendo ou não, né? Se nós já sabemos disso, então qual que é o meu foco? O meu foco não pode ser aqui. Se aqui é transitório, tudo que é transitório deve ser encarado como algo passageiro, né? Então, o meu foco de vida tem que ser o meu espírito imortal, que vai transpor a morte, continuar vivendo no mundo espiritual, progredindo, estudando, cada vez com mais sabedoria e com mais amor, dependendo das nossas próprias escolhas. Aí vem a questão qual que é a aplicação prática disso? A nova medicina regenerativa dos órgãos. Então, ela usa tanto a biofísica ou a psicobiofísica, quanto a epigenética para reconstruir tecidos e órgãos. Hoje, já se regeneram, com os estudos derivados do Dr. Bruce Lipton, já se regeneram cartilagens, ossos e até parte de músculos e também peles, tá? Que são cultivadas em laboratório com esse fim. O que significa isso para cada um de nós? Significa que nós não somos reféns da nossa genética. Se a nossa família, por exemplo, tem um quadro genético de morte por ataque cardíaco, e eu sei disso, porque meu bisavô morreu assim, porque minha bisavó morreu assim, meu avô morreu assim, minha mãe morreu assim, entende? Isso não significa que você também vai desencarnar assim. Você pode mudar essa carga genética. Isso aqui é interessante. É um mecanismo prático, e ele tem nas suas propostas lá no site dele, exercícios que nos facilitam essa mudança pensamental. Né? Exercícios práticos. Isso é muito importante. Então, nós não somos reféns da nossa genética. O nosso corpo pode sim se regenerar, independentemente de qual estágio de doença nós estejamos enfrentando. Nós podemos sim regenerar-nos. Quando a ciência e a espiritualidade caminham juntas, essa regeneração é mais completa, né? Então, é um afastamento do paradigma materialista que ainda domina muitas escolas científicas na Terra, né? E nós já estamos aqui na alvorada de uma nova humanidade, que é a humanidade regenerada que virá, segundo Chico Xavier, por volta de meados da década de 2050 em diante, né? 2057 em diante. E qual que vai ser a característica dessa nova humanidade? É justamente a mudança desse paradigma materialista. Todas as disciplinas científicas, medicina incluída, né? Psiquiatria incluída, psicologia incluída, todas as disciplinas vão se adaptando às novas descobertas além da matéria, né? A astrofísica é a ciência que mais evoluiu nesse campo particular, porque hoje já se sabe que, como nós já trouxemos aqui, a matéria praticamente inexiste do ponto de vista
prático, né? Quanto mais se pesquisa a subdivisão das partículas atômicas e das partículas subatômicas, mais a astrofísica, a física quântica e a mecânica quântica já identificam que o que é material é quase nada, não é? Então, a humanidade vai precisar caminhar também no campo da medicina. O que diz? Onde que isso vai implicar para nós? Cada pensamento nosso, cada oração, cada respiração consciente envia uma mensagem poderosa para todas as nossas células. Então nós temos que cuidar do nosso pensamento, temos que cuidar da nossa fé. A oração passa a ser um veículo importante de saúde mental. A prece, a oração, a confiança em algo superior, não é? Ela passa a fazer parte integrante da saúde, do equilíbrio emocional, do equilíbrio espiritual e do equilíbrio físico da criatura. E isso se comunica para as nossas células. Depois nós vamos entrar mais adiante no detalhamento de como isso se processa. André Luiz também, através de Chico Xavier, ele vai tocar neste assunto na década de 40, principalmente no livro No Mundo Maior, de 1947, quando ele diz, contrariando a ciência da época, ele diz que a principal organela das nossas células não estava no núcleo delas, e sim na organela chamada mitocôndria. E que a mitocôndria celular era a usina de forças capaz de nos regenerar. Olha que interessante, né? E ele foi criticado, uma comissão de médicos espíritas foi a Uberaba, liderada por um médico de São Paulo para dizer que estava tudo errado, né? O Chico pediu licença ao doutor Ari Lex, que já como ele já está desencarnado, eu posso dizer quem é, né? Doutor Ari Lex, dizendo que ia consultar então o espírito de André Luiz, que não era nada mais, nada menos do que Carlos Chagas, né? Quase ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E o Carlos Chagas falou com o Chico, não, fala com eles aí na Terra, que a medicina deles está toda atrasada. Que eu escrevi por você, está tudo certo, e o futuro da humanidade vai confirmar tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Isso foi lá na década de 50, olha só. E hoje nós estamos chegando aí, né? Então, a biofísica e a epigenética confirmam o que as tradições espirituais já diziam, especialmente o que a revelação de André Luiz já abordava. Você tem dentro de si o poder de se curar, o poder de se transformar e a capacidade de renascer dentro de si mesmo, né? E aí está em sintonia com o quê, gente? Até aquela fala de Jesus, que eu vou pedir o João que me lembre onde está, do nascer de novo. João capítulo 3. João capítulo 3, repete para nós. Qual que é? Que é necessário o homem nascer, né, da água e do Espírito. Que é necessário o homem nascer da água e do Espírito, né? É necessário nascer de novo, na conversa que ele tem com Nicodemos. E Nicodemos fica surpreso e fala assim, mas mestre, como que eu, já velho, ele já era um senhor lá no Sinédrio, né? Doutor da lei dos hebreus, como que eu, já velho, posso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E ele leva uma bela de uma gozação de Jesus. Ele fala assim, mas Nicodemos, você que é doutor da lei, não sabe as coisas da terra, o que dirá então as do céu? Jesus também não deixava barato, não, né? Porque o homem não era qualquer um, era um doutor da lei lá, um maioral do Sinédrio de Jerusalém, né? E não conhecia as coisas básicas da Terra. A reencarnação é uma coisa básica da Terra. A gente vê reencarnando gente aí toda hora, reencarnando cachorro, reencarnando bicho, não é? Que é a questão da reprodução biológica
e o renascimento dos seres. Bom, aqui eu já disse, a epigenética mostra que você não é, então, prisioneiro da genética. A biofísica mostra que tanto vibração, energia, campos sutis atuam dentro das nossas células, e a medicina regenerativa mostra que todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos, os nossos ossos, músculos, pele, tudo pode se reconstruir dependendo da nossa única e exclusiva vontade. Nesse carrossel, né, nós vamos ver que essas áreas todas conversam entre si e abrem uma nova fronteira entre a ciência e a espiritualidade. Cada pensamento nosso, que é uma corrente elétrica, né? É uma corrente eletromagnética. Por que ela é eletromagnética? Porque começa, nós já estudamos isso aqui, começa das nossas emoções. As emoções nascem do nosso contato com o exterior, na família, no trabalho, na via pública, nos acontecimentos da vida social. Tudo que acontece à nossa volta nos gera uma emoção. Nós temos cerca aí de 5 a 7 emoções básicas, né? Raiva é uma emoção básica, medo é outra emoção básica, não é? Então, tudo que acontece ao nosso redor vai provocar em nós alguma reação básica. Alegria é outra reação básica, emoção básica. E aí a gente vai elaborar, de acordo com o nosso conjunto cultural, com o nosso conjunto emocional também, de acordo com a nossa criação, nós vamos elaborar essas emoções, e essas emoções vão virar o quê? Sentimentos. Sentimentos de tristeza, ou sentimentos de alegria, sentimentos de aversão, ou sentimentos de amor, sentimentos de gratidão, ou sentimentos de vingança. Tudo vai depender, então, desse campo emotivo, sentimental, que é um campo magnético. Nesse campo magnético, ele preexiste ao nosso pensamento, percebe? Ele preexiste. Isso está lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, por Chico Xavier. Esse campo emotivo, sentimental, ele vem antes do nosso pensamento. Ele cria um campo magnético. Nós já vimos aqui que o nosso coração, como uma bomba que dá o equilíbrio para o nosso corpo físico, não é? Mandando para todas as nossas células a corrente sanguínea com os alimentos de que necessitamos no nosso corpo. Obrigado. Ele é 5.000 vezes mais potente em relação ao campo eletromagnético do que o nosso cérebro. O coração ele gera um campo eletromagnético 5.000 vezes mais potente que o nosso cérebro. Mas por quê? Porque a emoção e o sentimento é a base da nossa vida. Então, é a origem do nosso problema. Porque é aí que a gente vai encontrar sentimentos básicos que podem ser pervertidos. Por exemplo, a raiva pode ser pervertida numa ira. E a ira virar um crime. É uma vingança. Né? Uma vingança, e etc. e tal. A alegria também pode ser pervertida, não é? Pode. Porque ela pode virar uma euforia, e na euforia você pode ser agregada a diversos tipos de vícios. Você pode viciar, por exemplo, o seu cérebro na produção de dopaminas. E aí você nunca fica satisfeito e vai buscando aquela alegria química que é transitória. Que não é felicidade. Que não é felicidade. Né? Percebe? Agora, a partir desse vulcão emocional e sentimental é que nós vamos gerar a força do pensamento, que aí sim é uma energia eletromagnética e transformadora. É o pensamento que atua diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos,
das pessoas mais próximas que nós, no nosso convívio diário, criando então correntes pensamentais de mesma sintonia e vibração. E, consequentemente, se a gente externa para fora de nós essa força mental, o que não se dirá, por exemplo, com as nossas trilhões de células, que são, segundo André Luiz, pequenas mentes rudimentares que estão escravizadas ao nosso domínio. Eu já disse aqui que é só para a gente saber quantas células estão sob o nosso comando, basta se multiplicar cada quilo do nosso corpo por 1 trilhão de células. E aí nós vamos chegar à conta, né? Tem muita gente rindo aí, mas não precisa me contar quantas são. É só fazer a conta. Cada quilo, 1 trilhão de células. Então, essa escolha nossa vai influenciar o direcionamento celular. Qual escolha? A escolha de separar o que é bom, o que é justo, daquilo que não presta. E nós temos livre-arbítrio, sim, para isso. Nós já temos conhecimento suficiente, tanto filosófico, quanto científico, quanto religioso, nas diversas escolas religiosas, científicas e filosóficas da Terra, para discernir o que nos convém daquilo que não nos convém. Então, nenhum de nós pode chegar no mundo espiritual amanhã e falar assim, eu não sabia, nunca fui informado. Não, isso é uma grande mentira. A humanidade, nos últimos 21 séculos, caminhou muito no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Não tem como dizer, eu não sabia. A não ser que seja, por exemplo, uma pessoa que não tenha contato com a civilização, que não é o nosso caso. Né? Então, como que ele fez isso? O trabalho do Bruce Lipton foi essencial para tornar esse tipo de conhecimento acessível ao mundo, abrindo portas para compreendermos que o corpo se transforma a partir da consciência da pessoa, da criatura. E a cura começa de dentro para fora. Então é um approach que não é, vamos dizer assim, que incomoda um tanto aquela medicina de fora para dentro, né? Que é a medicina que tocha a pessoa de medicamentos, de pílulas, de tratamentos externos, sem considerar o espírito da pessoa. Aquele médico que não passa 5 minutos conversando com o paciente. Ele já vai logo prescrevendo um monte de química para o paciente engolir. Não é? Então, isso incomoda. A epigenética incomoda muita gente, incomoda essa medicina tradicional. Por isso que ela é tão combatida, né? E agora, quem está atento para as questões da espiritualidade vai entender que essa cura começa dentro de nós. O médico Lourenço Prado, que utilizou a psicofonia de Chico Xavier na década de 50 em Pedro Leopoldo para falar no grupo Espírita Meimei, ele diz o seguinte: nós somos o médico de nós mesmos. Ele, como médico que trabalhou nessa área da medicina quando estava encarnado, ao desencarnar, tomando ciência de outros campos da medicina que não eram afeitos ainda à vida terrestre, disse isso lá em Pedro Leopoldo através de Chico Xavier. Nós somos o médico de nós mesmos, nós podemos sim modificar a nossa saúde, né? E quem quiser tem esse estudo científico da epigenética dele, está aqui na PubMed, já foi publicado na PubMed, nesse número. Então a ciência avança, a espiritualidade confirma e o corpo responde. Por isso que é muito importante a espiritualidade. Então o Dr. Bruce vai mexer com essa ciência que diz, ao dizer que as doenças não vêm dos genes, mas sim dos pensamentos e crenças que alimentamos. Então, pensamentos negativos
pensamentos obsessivos, pensamentos em ciclo fechado, né? De reclamação, de insubordinação, de não aceitação da vida. A pessoa cria um ciclo vicioso pensamental que é altamente negativo para a própria vida celular dela. Ela, inconscientemente, ela está destruindo todo o equilíbrio orgânico das suas células, mandando ordens mentais que são poderosas para as mitocôndrias das células se desorganizarem. E isso é um ponto muito importante. Por isso que a gente precisa saber de que pensamentos e sentimentos nós estamos nos alimentando. Dr. Bruce vai chocar o meio científico ao afirmar algo que muda tudo o que sabíamos desde então sobre a saúde, que as doenças não vêm dos genes, como eu disse, né? Elas vêm dos pensamentos e das percepções e crenças que nós alimentamos na nossa própria vida. E isso aí está fundamentalmente ligado à nossa mente profunda, não ao nosso cérebro. Porque ele vai dizer que com o exercício mental apropriado, com decisão e vontade, com a alavanca da nossa vontade, aliás, em sintonia com o que Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, não é? A vontade é a alavanca da mente, não é? Em qualquer parte. Então, gerencia todos os setores da mente. Que vai exatamente, que a vontade, Emmanuel diz assim, a vontade gerencia todos os setores da nossa mente. Olha que curioso, lá em 1940, Emmanuel escreveu isso. E o Dr. Bruce Lipton vai afirmar isso nas pesquisas dele. Ele fez pesquisas práticas. Que a pessoa, direcionando essa alavanca da vontade, ela é capaz de modificar o próprio ambiente celular e isso vai ocasionar saúde ou melhoras substanciais, né? Ele mostra que essas emoções e pensamentos vão virar sinais químicos que moldam o modo como você age, como você sente, como você reage também. Então, se a gente canaliza isso para um lado positivo, nós teremos, claro, tudo depende, gente, de quê? Disciplina, né? Muita disciplina. Você não vai conseguir isso num dia, vai? Depende de muita disciplina. Disciplina, de hábito, mudança de hábito, repetição. Tem uma questão importante aqui, não é? Nós sabemos que nós, como seres humanos, nós nos realizamos através da palavra. Essa realização através da palavra, então a palavra é uma coisa muito importante. A partir do momento que você repete essa palavra toma forma, ela toma direção, ela se materializa na sua própria vida. Então, nós temos que nos perguntar assim, que tipo de palavra eu estou afirmando? Com certeza. A palavra positiva, a palavra de renovação ou a palavra negativa? Ou de derrotismo? Tudo isso influi. A palavra, ela é a nossa realização na sociedade. E se a gente aprender a dominar aquilo que sai da nossa boca, que é a palavra, aliás, Jesus já falava isso, né? O que mata o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Exatamente. Espera aí, fala aqui no microfone. Estou pensando que você está falando da consciência, né? Sim. Mas grande parte das coisas que saem da nossa boca está no nosso inconsciente, nós só percebemos muito depois. Então, quando ele fala, o corpo se transforma a partir da consciência e a cura de dentro para fora. Mas se nós, enquanto sujeito, não percebermos o que é que está no nosso inconsciente,
não fizermos o esforço de nos deter, assim, o que é exatamente que eu estou pensando e sentindo? Porque se eu pensar inconsciente, Paulo foi o primeiro que falou inconsciente, não foi? falou Por que que eu bastante. faço aquilo que Eu eu não não quero, quero e não eu quero. faço aquilo que eu não quero? Ele já estava falando de inconsciente Tava lá. falando. Ele falou antes de Freud. Então, se eu considerar isso, se eu não conseguir refletir sobre o que tem vindo à minha boca, eu não vou conseguir fazer Não vai. alcançar essa Não vai. proposta. Essa proposta me parece, né, obviamente é para o mundo novo mesmo, mas ela só vai ser possível se eu tomar consciência daquilo que está no meu inconsciente. Sem isso, Fica difícil. nós não alcançamos. Mas A aí você falou proposta uma é questão, larga, né? mas aí você falou uma questão fundamental que foi falada lá para Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo, não é? Com certeza. Por quê? Porque nós precisamos primeiro nos conhecer. Lá na lei judaica, muita gente fala que Jesus falou que amai o próximo como a ti mesmo. Não, Jesus não disse isso. Está lá no Velho Testamento. Isso é da lei judaica. Jesus repete aos hebreus. Jesus repete a lei judaica aos hebreus. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ora, como que eu vou amar a mim mesmo se eu não me conheço? Então, você tem que se conhecer para se amar, para depois amar ao próximo. Mas a lei do Cristo é muito mais ampla do que isso. Porque ele vira para os apóstolos e fala assim, aprendestes que foi dito, amai o próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. E esse amor, como disse Chico Xavier, não é qualquer amor. Exatamente. Ele é o parâmetro. Não é? Agora, se eu não me conhecer, como que eu vou amar? Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não sei quais são os meus limites, como que eu vou amar o outro? Respeitar o outro? Então, esse processo inclui, sim, a tomada de consciência do que nos é inconsciente ainda. Mas hoje nós temos, gente, nós estamos no século XXI. Nós temos 1000 mecanismos para tomar consciência do que vem desse vulcão de emoções e sentimentos que explode na nossa cabeça, não é? E nós já temos condição de dizer que já avançamos muito. Está ainda numa fase, vamos dizer assim, eu não diria mais juventude, não. Nós já estamos no final de uma juventude global, no sentido, já passamos da infância. Quando Jesus veio à Terra, a humanidade estava na sua infância. Depois de 21 séculos, nós já estamos saindo da adolescência e da juventude para começar uma madureza, que talvez venha ainda em meados desse século. Unindo tudo isso, filosofia, ciência e religião, para uma consciência do ser muito maior do que essa aparência materialista que nos rodeia. E aí a gente precisa, sim, eu concordo com você, a gente precisa olhar primeiro para dentro de nós, né? Como que ele fez esse experimento? Ele utilizou geneticamente células idênticas colocadas em ambientes diferentes. E a partir daí, não é? Ele vai provar nesse experimento com células geneticamente idênticas, que a gente pode chamar de tronco, Solange, células-tronco? Não, geneticamente Não? idênticas é porque elas não têm diferença no Peraí, fala no microfone, por favor. É bom ele explicar isso. Né? Elas não têm diferença no DNA, No DNA. nos genes. Então, a informação genética delas é a mesma. São igual os gêmeos, né? Tá. O exemplo mais né, bonito que a gente tem na natureza é isso. Os gêmeos idênticos, o DNA deles é completamente igual. No entanto, eles são pessoas diferentes. No entanto, são pessoas diferentes. completamente Então, o que ele fez aí é como se ele tivesse pegado 3 células, né, assim, que são gêmeas, idênticas, mas ele deve ter colocado em condições diferentes e ele viu que
Exatamente. O DNA respondeu de forma diferente. Assim, criou respostas diferentes. É exatamente isso. Ele colocou essas em 3 ambientes diferentes e essas células colocadas nesses 3 ambientes diferentes, né, o resultado surpreendeu todo mundo. Por quê? O grupo de células do ambiente A viraram células ósseas. O grupo de células do ambiente B viraram células musculares. E o grupo de células do grupo C viraram células de gordura. Ora, como? Não é? Provou, né? E aí começa o experimento dele, que vai se aprofundar naturalmente, né? Nada, vejam bem, nada nelas havia mudado geneticamente. Elas eram, como disse a Solange, idênticas no DNA. As informações genéticas, o código genético delas era idêntico. E, no entanto, elas se diferenciaram por quê? Simplesmente que foram cultivadas em ambientes distintos. Né? O que fez a diferença foi o ambiente em que estavam e não o DNA. E isso prova que nós podemos mudar as nossas células. O Chico, por exemplo, ele contava que, aliás, ele fez essa confissão muito íntima dele para a nossa querida Dona Neném Aluoto, que presidiu aqui a União Espírita Mineira por 33 anos, tia da nossa querida Ana Carmela, que frequenta aqui o centro. Ele contou para ela que no auge da juventude dele, aos 17 anos, 18 anos, 19 anos, que os hormônios estavam em sua plena potência, como qualquer ser humano, não é? Ele conversava com as suas células genésicas, já consciente da sua missão terrestre, que ele não iria se casar, que ele não iria se relacionar sexualmente com ninguém, que ele não iria ter filhos, e, no entanto, os hormônios estavam gritando, não é? E ele, então, diz para a Dona Neném que ele levou vários anos em Pedro Leopoldo, conversando e pedindo que essas células genésicas mudassem dentro do seu corpo para uma outra disposição, que elas o ajudassem a cumprir a tarefa da mediunidade para a qual ele havia nascido. Né? Redirecionando esse potencial genésico, que é um potencial básico de todos nós, dos seres humanos, né? Que é o centro de força genésico, que é também responsável pela criatividade, que é responsável pela nossa vida artística, pela nossa vida criativa. E isso, para ele, foi fundamental. Por isso que ele conseguiu psicografar 550 livros. Né? Ele não teve filhos de comunhão sexual com ninguém, mas ele teve 550 filhos livros. E que hoje estão no mundo inteiro. Né? Então, isso é possível. É a mesma coisa, né? E aqui, agora vamos pensar. Nosso corpo é um ambiente de tantos trilhões. Aqui fala 50 trilhões, porque está partindo do pressuposto que é uma pessoa de 50 quilos, tá? Então, quem pesa 50 quilos aqui? Biozinha, querida, é você. Você também? Você não? Olha só. Então, ela é nosso... quem gostaria de ter 50 quilos aqui? Então, a Bio é o modelo, hein, Bio? 50 trilhões de células estão no seu ambiente corporal. Né? Quem cria esse ambiente, gente, é a mente da pessoa. Ela que comanda. André Luiz diz isso. Nós comandamos as mentes rudimentares que estão submetidas à nossa vida física.
e direcionamos essas mentes rudimentares. Cada célula é uma mente rudimentar. Então você pode conversar com ela. Se a gente usa o pensamento para externar a nossa comunicação com o ambiente externo, nós podemos fazer o mesmo com o ambiente interno. Conversar com 50 trilhões, partindo aí do pressuposto da Lília. Fala no microfone aqui. No livro do Amor é para Todos, Amor é para Agora, o mestre Micael, que é o autor do livro, fala: você possui em si toda a luz que você precisa para iluminar o seu mundo. O seu mundo íntimo, olha aí que beleza. É bonito isso. Então nós temos, nós já falamos aqui como se processa a luz, né? Brilhava Até somente, filosofamos, a partir do pressuposto da física, que a luz ela acontece a partir da emissão de fótons, né? Dos elétrons que emitem esses fótons, quando eles cedem energia de si e pulam para uma órbita mais distante do núcleo celular, né? Aliás, do núcleo atômico, desculpe. E aí eles cedem, ao ceder energia, eles geram um fóton de luz. E filosoficamente, nós, seres humanos, a gente também pode se iluminar quando a gente aprende a dar algo de nós, a ceder algo de nós, né? E a colaborar com aqueles que menos têm, que menos possuem e que menos são aquinhoados de recursos que nós já temos. Então esse é o grande segredo da vida, que é a oração de São Francisco, né? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é esse movimento de solidariedade, de fraternidade, de amor fraterno, que é capaz de nos iluminar. E se a gente fizer isso, também tiver pena das nossas células, por exemplo, eu vou ter pena do meu pulmão, das células do meu pulmão, e vou parar de fumar. Eu não fumo não, viu gente? Estou só dando um exemplo. Então a pessoa que fuma, ela tem que ter essa consciência, que ela precisa ter pena das células do pulmão que estão ali fazendo um esforço danado para ela respirar. É como o álcool com o fígado, né? Não é? O álcool, o excesso de álcool que vai destruir o fígado. Enfim, são vários problemas, né? Então, se a gente tem essa consciência, a gente se ilumina. Até com caridade, com essas pequenas mentes rudimentares. E isso parte de dentro de cada um, né? Dentro de cada um. Não é uma, vamos dizer assim, uma determinação. Né? O Espiritismo manda que seja assim, você tem que fazer isso. Não. Você tem que fazer tudo conscientemente. Né? Tudo conscientemente. Claro, gente, eu trouxe aqui exemplos de fumo e tudo, mas se a pessoa quer fumar, fique à vontade, viu, minha querida? Porque, de fato, o Chico disse isso para uma grande amiga nossa, Dona Terezinha de Castro, que o fumo é um dos menores vícios do ser humano. Né? Um dos menores vícios. Tem vícios muito piores. Vícios do pensamento que são muito piores. Pelo amor de Deus. Né? Agora, é claro que todos nós estamos aqui matriculados nessa escola de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento exige essa mudança interior, né? Por quê? Porque a gente quer a saúde integral, né, gente? A gente não sabe o dia de amanhã. Nós não somos um corpo. Nós somos uma vida super integrada em diversos planos existenciais. Chico Xavier nos dizia que nós somos seres interexistentes. Nós existimos ao mesmo tempo em várias dimensões. Né? Na dimensão física e nas dimensões espirituais. E nós podemos, sim, com a força do nosso pensamento e do nosso amor, nos comunicar com todo o universo. Bastando que, para isso, a gente tenha firme a vontade e a fé a nos guiar, principalmente na confiança em Deus, que é nosso Pai.
Quando vivemos com ansiedade, com medo ou estresse crônico, aí vamos ver, né? O que isso afeta no nosso corpo, né? Começa tudo a doer, né, gente? Inflamação, né? Inflamação. O João falou certo, ó. Nosso corpo libera substâncias que provocam inflamação e desequilíbrio entre os diversos órgãos do corpo. A inflamação, ela é decorrência de um estado de medo, de estresse contínuo, de ansiedade contínua. Então, como que eu vou combater isso? Primeiro, conhecer o que é inflamação. Primeiro, conhecer a matéria. Nós sabemos que existem alimentos inflamatórios. Gente, isso é um conhecimento, basta você abrir hoje o Instagram que você conhece isso. Tem gente falando de inflamação. Quais são os alimentos inflamatórios? Não é? Então, busquem saber. Por quê? Porque isso vai te ajudar. Não é? Glúten é inflamatório. Então, quem adora pão com manteiga de manhã, né? Nossa, Eu adorava, hoje eu não como mais. Não como mais. Porque é inflamatório. Acabou minha sinusite, acabou um monte de coisa. Você tem que ter uma certa disciplina. Outros alimentos são muito inflamatórios. Açúcar é muito inflamatório. E por aí vai. A gente tem que buscar o conhecimento. Claro, não é só matéria, não. Nós temos que buscar o conhecimento sobre a matéria, sobre a saúde do corpo, mas temos que buscar isso que a Marilene falou, o se conhecer, porque isso é mental, não é? O emocional. Nós temos que conhecer a nossa emoção básica, o que a gente sente. Por que eu sinto raiva de fulano? Por que eu sinto inveja de ciclana? Porque são sentimentos básicos. E eu preciso conhecer por quê. E o desejo central, né? Tem que conhecer o desejo central. Exatamente. O João Pedro foi no ponto. É o desejo central. Qual que é meu desejo central? Né? Todo mundo deve se perguntar isso. Qual que é o meu desejo central na vida? E aí eu vou analisar se esse desejo central é benéfico para mim ou se ele é maléfico para mim. Os obsessores sabem, né? Os obsessores sabem. E eles manipulam o nosso desejo central para a nossa derrota. Mas se eu estou consciente de mim mesmo, eu tenho condição de pôr uma barreira aos obsessores. Porque obsessor nenhum vai tomar conta da minha vida se eu não permitir. Essa é a grande realidade que o Espiritismo mostra. O obsessor só vai tomar conta da minha vida se eu permitir. Se eu abrir uma porta em mim, no campo sentimental, no campo mental, no campo emocional, para dar guarida a esses pensamentos que eles vêm nutrir-se deles. Então, é isso aí, né? Essa inflamação, esse desequilíbrio, é assim que o nosso emocional vai afetar o físico. Daí a 5, 10, 15 anos aparece a doença, já em estado avançado. Aparece um câncer, aparece uma diabetes, aparece uma série de outras doenças. Outro exemplo, né, de ansiedade. Então, cada pensamento nosso, cada crença, cada emoção é traduzido pelo cérebro. Note bem, a palavra é traduzido. Ele não é feito no cérebro, ele não nasce no cérebro. O cérebro é a máquina perfeita que Deus nos deu para receber da nossa mente profunda, do nosso espírito, o nosso pensamento. E aí, ele vai afetar o nosso cérebro, sim. Não é? Com reações químicas que circulam depois pelo sangue, influenciando todas as nossas células. Então, de acordo com o nível de pensamentos destrutivos que eu tenho, esses pensamentos destrutivos acabam afetando o meu cérebro. E vão gerar, sim, emanações químicas
que às vezes vão precisar, de fato, serem impedidas por medicamentos químicos. Né? E aí eu vou voltar atrás naquilo que eu falei dos medicamentos, que às vezes não tem outra solução. Porque a pessoa já está tão imersa naqueles pensamentos. A Samira falou aquele dia, não há tempo hábil, né, para essa mente. Exatamente. Né? Você tem que se dar tempo hábil para sair disso e às vezes vai precisar de medicamentos. Certa feita, nós estávamos almoçando com o Chico Xavier na casa dele, ele me chamou, tirou de uma caixinha de plástico, pôs assim na mesa, 18 comprimidos. Olha aqui, Geraldinho, eu tomo 18 comprimidos por dia para continuar vivo. Né? Por quê? Porque ele estava a vida dele de doação era tão grande, não é? A vida inteira ali, acolhendo o sofrimento dos outros, que ele, depois de 50 anos de mediunidade, acolhendo as mães com o sofrimento delas de ter perdido os filhos, ele teve um infarto do miocárdio. Por quê? Porque é a carga de angústia que ele acumulou no seu próprio coração, né? E precisou correr para o hospital e tudo, quer dizer, é claro que o Chico não chega a ser um exemplo para nós no sentido do dia a dia corriqueiro, porque a gente está muito longe dele, né? Mas nós podemos, sim, na nossa medida, buscar um caminho de equilíbrio emocional e físico através do nosso pensamento. Né? Então, quando substituímos, por exemplo, o medo por amor, confiança e paz, enviamos novos sinais às nossas células e elas respondem criando a cura, o equilíbrio e a vitalidade no nosso corpo físico. Então, tudo, em essência, vai depender de nós. Né? Espera aí que eu não... Como é que volta isso? Acho que voltou. Então, a mente conecta tudo, nossa mente conecta tudo. O que você pensa altera a sua química. O que você sente molda as suas reações. E o ambiente interno muda antes de qualquer sintoma aparecer. Então, gente, a doença começa antes nos corpos espirituais. Exatamente. Até o momento em que a sua mente viciada em pensamentos negativos gera no modelo organizador biológico, que nós já estudamos aqui, que é o perispírito, aquele, como é que fala? Trigger, hein? Aquele gatilho que vai, no nosso gene, ativar aquela predisposição mórbida de doença. E aí o nosso corpo físico adoece. Né? Então, o ambiente interno muda antes de qualquer sintoma aparecer. E é por dentro que o corpo aprende a se equilibrar de novo. E isso só vai acontecer com a nossa decisão, com o nosso pensamento e com a nossa vontade. Quando você escolhe pensamentos que te fortalecem, o corpo reage e recebe sinais de estabilidade, de cura e vitalidade. Na casa de Chico Xavier, 2 semanas atrás, nós mostramos a instrução do espírito de Néio Lúcio por Chico Xavier, dizendo que os médiuns passistas têm a capacidade de, antes de deitar-se, dar o autopasse, que é um tema muito pouco discutido no movimento espírita. E ele recomenda isso. Ele recomenda. Que os médiuns passistas, antes de deitar-se, se deem o autopasse. Olha como que é importante. Para o próprio equilíbrio durante o sono físico, né? Porque sinais de estabilidade, cura e vitalidade. Nada é coincidência. O que vive na sua mente acaba vivendo no seu corpo físico, no futuro. Ou você continua deixando os pensamentos te conduzirem para o mesmo ciclo de ansiedade, cansaço, falta de direção, falta de objetivo na vida, ou decide assumir o controle da sua vida
e criar um ambiente interno que realmente trabalhe a seu favor. A saída é ter um processo claro que reorganiza sua mente, fortalece sua disciplina e muda suas respostas internas de forma consistente. Essa é a proposta. A gente tem essa condição de fazer essa mudança, tá? Aqui nós vamos... o Dr. Lipton tem um programa de treinamento subconsciente. Olha aí, viu? Treinamento subconsciente em 3 passos. Ele chama de 3 Powerful Steps. 3 degraus poderosos. É um treinamento. Vocês encontram esse treinamento no site dele, tá? No YouTube dele. Já fez, Paulinho? Não. No Instagram também. É um videozinho com esses três programas, 3 degraus ele chama de reprogramação subconsciente. E a gente precisa disso, porque se você não se reprograma, você tende a repetir. Você tende a repetir e a cair no mesmo erro. É por isso que filhos que costumam criticar tantos pais acabam repetindo os mesmos problemas e os mesmos defeitos que eles viam nos pais. De tanto repetir a crítica dos pais, eles internam neles mesmos aquilo que eles mais detestavam nos pais. E acabam repetindo até pior do que os pais faziam. Né? Então nós temos que ter mecanismos de mudar isso. Né? E a reprogramação mental. Aqui estão os livros do Dr. Bruce Lipton, esses 3 traduzidos. Aqui é um só, né? São várias capas. A biologia da crença. Você pega aquele de... A biologia... Gente, esse livro é fantástico. Eu adorei esse livro. A biologia da crença. Então, aqui tem 3 capas diferentes. O subtítulo é Como libertar o poder da consciência, da matéria e dos milagres. Com pequenas diferenças, né? O poder da consciência sobre a matéria e os milagres. Bruce H. Lipton. Outro livro muito interessante, gente, que chama em inglês de Honeymoon Effect, que é o efeito lua de mel. O que vocês acham que ele fala sobre isso aqui? O efeito lua de mel. Isso é bom para os casais. Porque de ordinário o casamento tem um namoro é uma maravilha, né? O noivado é uma maravilha, aí vem um casamento é uma maravilha, aí começa a viver junto, a maravilha vai diminuindo, né? O pacote de sal fica muito salgado, né, Marilene? O pacote de sal fica salgado. Mas aí ele tem esse livro dele é fantástico, porque ele fala assim, a gente tem os casais, né? Quando se consorciem, eles têm que ter essa reprogramação subconsciente de estar sempre em lua de mel. Sempre, né, revivendo o outro. Está difícil, hein? O povo não tá concordando com Bruce Lee. O que é isso? Mas não é impossível. Não é impossível. Né, gente? É assim, a gente pode, sim, continuar namorando, né? Continuar admirando o outro. Feliz, claro. Continuar, principalmente, gente, uma coisa que é muito importante, destacando os pontos positivos do parceiro, da parceira, né? Sempre procurando o melhor ângulo, né? Então, é outro livro dele. Em parceria com o Dr. Steve Breman, ele escreveu Evolução Espontânea. Muito interessante também esse livro, tá? E ele participou de 2 podcasts que eu vou recomendar a vocês, que um é o The Wisdom of Your Cells, a sabedoria de suas células, e o outro é The Biology of Miracles, a biologia dos milagres. Isso são em podcasts? São podcasts. Ah, legal. Você vai encontrar os podcasts. Depois eu vou colocar no grupo
da terça-feira, tá, gente? Porque aí fica todo mundo informado. Quem não tiver no grupo de terça-feira, só falar aqui com a Cecília, que ela passa para nós, tá bom? Hein? Fala no microfone, querido. Aqui, Galo, desculpa. Saiu uma matéria dele essa semana, ele falando para os médicos que toda doença vinha do pensamento. Né? Tem vídeos, depois eu vou passar uns videozinhos dele. Ok, gente? O efeito lua de mel. Que ele falou que é a única saída para o casamento. A única. É o efeito lua de mel. Hein? Fala aí. Hein? Casa de novo. Renovação de votos, né, Solange? Renovação de votos. Todo ano vai lá. Passou o ano, vai lá. Lógico que não precisava de fazer uma festa e tal, mas poderia bom ser também. a mesma coisa. Ou só continuar sendo dois, né, gente? Fala aí. Não é essa. Ou só continuar sendo dois. Porque eu estou aqui Exato. pensando, efeito lua de mel. Ora, por que a lua de mel pode durar, às vezes, uma viagem de 10 dias ou de 6 meses, ou tem casais que vivem anos décadas em lua de mel. Verdade. Existem casos. Porque continuam dois. É verdade. Deixou de ser dois, pronto. Aí você está apaixonado por entrou si areia, mesmo, não tem o jeito. outro começa a se apaixonar por ele mesmo, e aí... É verdade. Né? Falou tudo. Tá bom, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Então, vou pedir a Marilene para fazer a prece final para nós. Mas depois da prece final, tem o aviso da Cecília, tá bom? Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez, de todo o nosso coração, esta oportunidade bendita de nos reunirmos aqui em um só coração. Neste coração que reverbera, que vibra, a potência e a luz que desce sobre nós diariamente. Obrigada, nosso Senhor, por esse bálsamo de estudo, de alimento da alma, do espírito, que nos convoca a sermos melhores, que nos convoca a dias melhores, a pensamentos melhores. Nós temos tanto a agradecer, Senhor. Nós temos tanto a agradecer. A nossa vida, a comunhão de ideias, a comunhão de crença e a maravilha que é confiar na sua luz, a certeza do seu amor por nós todos os dias. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade também de sermos aqui uma família calorosa, casais queridos aqui comungando da mesma crença, pais e filhos, amigos queridos. Nós somos todos aqui agraciados por uma bênção maravilhosa dentro deste lugar. Nós pedimos que as preces, este momento de comunhão, se estendam a todos aqueles que estão em nossa mente neste momento, estejam eles encarnados ou desencarnados. Permita, Pai, de amor e de bondade, que a nossa intenção alcance todos eles, cada um desses corações, cada uma dessas mentes que vem neste momento, vibrando aqui no nosso coração também. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é seu, meu Deus, todo o reino e toda a glória, para todo sempre. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Cesse. Vai.